Se eu ganhar, o Bruce disse que você vai ter que pagar pra gente um brunch. Ah, cara, isso é maldade. Isso não se faz, não. Tá legal, mas se eu ganhar, eu conto pra todo mundo. Combinado. Lerdinho. Ah, você vai ver só. Eu pego os da direita. Tudo bem. Segura. Segura.